A paz do Senhor a cada um dos irmãos em Cristo Jesus. É com muita alegria, amados e queridos irmãos, que aqui estou mais uma vez para estar compartilhando uma palavra de Deus para a minha e a sua meditação. Desde já eu quero pedir a cada um de vocês que ainda não é inscrito nesta página, que você se inscreva, que você que navega também no YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal Experiência da Bíblia. Mas o que eu mais peço é que você compartilhe, irmão, para que mais pessoas venham a ser alcançadas pela palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra que eu estarei compartilhando com os irmãos hoje, aleluias, se encontra em Filipenses, capítulo de número 2, aleluia, capítulo de número 2 de Filipenses, versículo de número 5 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmão, nós vemos algo interessante na palavra de Deus, que a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele enviado do Pai com o propósito de salvar a humanidade. A humanidade estava totalmente destituída da glória de Deus, como nós já lemos em Romanos 3, versículo de número 23. A Bíblia diz que o propósito de Jesus vir a este mundo foi para redimir o homem com Deus. É algo interessante que Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele não quis se exaltar sendo Deus nessa terra, mas antes ele tomou a forma de homem para poder se comunicar com cada um de nós conforme o nosso entender, conforme a nossa capacidade de raciocínio e de pensamento. A Bíblia diz que Jesus veio a este mundo sujeito a mesmas coisas do que nós estamos sujeitos todos os dias. E nós vemos algo grandioso aqui, que a Bíblia diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual o sentimento que houve em Cristo Jesus? O sentimento, a Bíblia vai dizer no verso 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Hoje nós vemos as pessoas que elas, a partir do momento que elas ganham algum estatuto no meio, digamos, no meio do cristianismo, essas pessoas começam a excluir algumas pessoas, alguns irmãos, porque ela se acha poderosa, se acha superior às outras pessoas. Algumas delas se acham porque o Senhor deu um talento para louvar, que os outros louvores dos outros irmãos não são suficientes senão o dela. Aquela pessoa que tem o talento de ministrar a palavra, de pregar, ela muitas das vezes ela exclui os outros irmãozinhos por não ter o mesmo conhecimento em escrita da mesma forma que ela tem. Mas a Bíblia deixa bem claro que o Senhor não precisa de doutor, porque Ele já é doutor. Deus não precisa de pessoas formadas
porque Ele é quem capacita. A Bíblia vai dizer que todos os discípulos de Jesus, eles foram escolhidos diretamente por Jesus. E não foi pessoas totalmente formadas, não foi pessoas totalmente gabaritadas da alta sociedade, não. As pessoas que foram escolhidas por Jesus foi pessoas agrícolas, pessoas pescadores, pessoas que trabalham na agricultura, pessoas que mexiam com tendas, pessoas que trabalhavam de várias maneiras na agricultura. Mas hoje as pessoas estão querendo, porque tem um pouco de conhecimento, estão se exultando, querendo ser mais do que cada um dos outros irmãos, fazendo os irmãos inferior a eles. Mas a Bíblia deixa bem claro que aqueles que se exaltam, eles serão humilhados. Por isso nós devemos aprender o que a palavra deixa bem claro. A Bíblia está ensinando para cada um de nós que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O sentimento esse de quê? De amar cada um da forma de igualdade e não entre níveis. Porque tem pessoas hoje, não sei se acontece com você, que as pessoas, até mesmo no tempo, tem pessoas que chegam da paz do Senhor a algum irmão, abraça até mesmo o irmão, mas você que está ali do lado, sequer ele te cumprimenta. É como se você não fosse irmão deles. Mas a Bíblia deixa bem claro que o próprio apóstolo Paulo deixou escrito na palavra de Deus, usado pelo Espírito Santo de Deus, dizendo: irmãos, nós devemos viver assim como está escrito lá em Salmo: quão bom e suave é que os irmãos andem em união. Nós não podemos ter desigualdade. Nós devemos ser totalmente iguais para que nós alcance a promessa da qual o Senhor fez para cada um de nós. Mas hoje nós vemos, irmão, que a palavra de Deus já está nos ensinando que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, mas as pessoas não estão nem aí para a palavra. As pessoas estão buscando hoje estatuto. O que é estatuto? É pessoa ser reconhecida por homens. É pessoa ser engrandecida por homens. A Bíblia diz que essas pessoas que buscam glória do homem, que buscam reconhecimento dos homens, eles estão fazendo o mesmo papel dos fariseus. Estão sendo hipócritas. São pessoas que poderiam ser reconhecidas por Deus, mas não, ela prefere a glória do homem. Eles preferem ser conhecidos pelo homem. Eles preferem cada vez mais ser elogiados pelo homem. Você vai ver muitas das vezes pessoas que acabam de pregar e ficam esperando que alguém vá lá homenagear, abraçar, dizer: irmão, você pregou demais, você fez isso, você fez aquilo, esperando glória de homem. A palavra de Deus é aquela palavra que quando você prega ela, você fica constrangido. Por quê? Porque você tem que saber que a palavra de Deus, a honra e a glória é dele. Ele não te dá nada, ele não divide a glória dele com ninguém. Quando você for pregar, quando você for louvar, você vai ver que vem aquele constrangimento. Porque você olha para você e você vê um pobre infeliz, que não era nem digno de estar ali. Mas o Senhor, pela sua bondade e misericórdia, te capacitou. Ele te deu o dom para que você viesse adorar Ele. Mas muitas pessoas esquecem que os dons que nós temos, eles acham que é de nós mesmos, mas não é, meus irmãos. Os dons que nós temos foi dado por Deus para nós fazer a vontade dEle. Porque a Bíblia diz que é dEle, para Ele são todas as coisas. Mas aqueles que receberam os dons e enterraram, ou seja, o talento enterrou, quando Ele vier, Ele vai prestar conta com cada um. A Bíblia diz que quando Jesus vier, Ele trará a recompensa para cada um. E Ele dará conforme cada um a sua obra. Tem pessoas, irmão, hoje, no tempo que vivemos, as pessoas querem ser tanto reconhecidas por homens, que nós já vemos muitas das vezes as pessoas, quando está o culto que tem poucos membros ali,
As pessoas rejeitam a oportunidade. As pessoas não querem ministrar a palavra de Deus. As pessoas se negam a ser usadas por Deus. Por quê? Porque elas buscam glória de homem, elas não buscam a glória de Deus. Mas eu e você que busca a glória de Deus, nós tem que fazer com amor, tem que fazer com carinho. Nós tem que fazer a vontade daquele que nos chamou. Que vontade é essa? De nós se negarmos a si mesmo e seguir o Senhor. Nós tem que abandonar o nosso eu e deixar que Cristo viva em nós, para que nós venhamos obedecer o que Ele tem nos ensinado. A Bíblia diz que Jesus vindo a este mundo, tendo a forma de Deus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O Senhor já começou a nos ensinar que Ele veio a este mundo não foi para colocar ninguém numa estatura de conhecimento humano, mas sim espiritual. A nossa recompensa é espiritual, não é terrena. Sabe por quê? Porque a Bíblia deixa bem claro, em Filipenses ainda, capítulo 3, versículo de número 20. Capítulo 3 de Filipenses, verso 20, diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa recompensa, meus irmãos, está nos céus. Nós esperamos o Senhor Jesus para nós subir para o céu. Não é buscar glória nesta terra. Do que aproveita o homem? O que adianta você ser reconhecido aqui e ser rejeitado por Deus? O que adianta você pregar bonito, você fazer grandes sinais e quando chegar diante de Deus, Ele responder para você: afastai de mim que eu não vos conheço. Ei, irmão, use somente o que o Senhor te deu. Veja o apóstolo Paulo. Ao exemplo do apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele era conhecedor das Escrituras. Ele era zeloso. Ele era cheio de, como é que diz? De conhecimento, de status entre os homens. Mas quando ele teve um encontro com Cristo, meus irmãos, o conhecimento dele para nada servia. Sabe onde é que está escrito isso, meus irmãos? Vamos dar uma leitura, fazer um pouco da leitura do capítulo 3 de Filipenses. Capítulo 3 vai falar um pouco do apóstolo Paulo. Veja o que é que ele vai dizer, aleluia, a partir do versículo 3. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, veja o testemunho de Paulo, a partir de agora. Diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo zelo, perseguidor da igreja de Cristo. E o que ele diz mais? Segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, repudiou perca por Cristo. Ou seja, quando ele teve um encontro com Cristo, ele viu que tudo aquilo para ele não era nada. Os estatutos dele não serviam de nada diante de Cristo. Porque ele, onde que era pelo obedecer e ter uma visão ampla de quem era Cristo, quem seria o Cristo, ele rejeitava, ele o perseguia, e ele assim também perseguiu os discípulos de Cristo. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, veja o que é que ele diz:
mas o que para mim era ganho repudio, perca por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela experiência do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perca de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Paulo disse: olha, tudo que eu adquiri de experiência, tudo que eu adquiri de conhecimento diante de Cristo, as minhas obras, o meu conhecimento é considerado como esterco. Você sabe o que é esterco? Esterco é que muitas das vezes você procura em currais para até mesmo fazer horta, fazer essas coisas, onde são coisas desprezáveis, são coisas que para nada servem, senão para servir de adubo. Está entendendo? Algo que não é necessário, mas ele se fez menor ainda, dizendo: olha, toda minha experiência, todo o meu conhecimento, para nada servia diante de Cristo. Mas a Bíblia deixa bem claro que o apóstolo Paulo, quando tem um encontro com Cristo, ele vai falar em Gálatas. Gálatas, capítulo de número, aleluias, capítulo 1 de Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículo de número 10, que diz assim: porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar homens? Se tivessem ainda agradado a homens, não seria servo de Cristo. O que Paulo está dizendo? Por mais que eu queira agradar homens ou persuadir homens, que vantagem eu terei? Que vantagem eu terei? A minha vantagem, a minha recompensa está em Cristo. Tudo que eu fizer para ganhar estatutos de homem, tudo que eu fizer para ser conhecido por homem, de nada serve. Eu só vou servir de alguma coisa se eu permanecer no caminho de Cristo, fazendo a vontade dele. Porque ele é o Salvador. A Bíblia diz em João 14, verso 6, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo que só ele é o caminho, a verdade e a vida. A pessoa, cada um de nós que não temos a vida, nós estaremos mortos. Mas a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, nós passamos da morte para a vida. E Jesus ainda cumprimentou dizendo: aqueles que creem em mim, ainda que morra, viverá. Mas aqueles que vivem e creem em mim, jamais morrerá. Esta é a vida que Cristo Jesus tem preparado para cada um de nós que permanecemos nele e ser guiado por eles e se sujeitar a ele em obediência, em temor e tremor e obedecer tudo o que ele tem ensinado. A Bíblia ainda vai dizer algo interessante, ainda no verso 11 de Gálatas, capítulo 1, verso 11, diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Cristo Jesus. A palavra de Deus, irmão, que nós devemos pregar é a revelação de Cristo Jesus. É nós falar para as pessoas quem é Cristo. É nós falar para as pessoas quem é Jesus Cristo. Nós devemos falar para as pessoas qual é a missão de Jesus Cristo. Nós devemos falar para as pessoas que tudo aconteceu de o homem ficar destituído quando o homem veio a desobedecer a Cristo. E hoje nós vemos que não está diferente, as pessoas continuam desobedecendo, as pessoas continuam fugindo, as pessoas continuam se escondendo da voz do Criador. E agora nós vemos que a Bíblia está nos ensinando e até mesmo nos exortando, dizendo que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus, ele não brigava, Jesus, ele não discutia, mas antes ele ensinava. Ele ouvia para depois falar. Você vai ver algo interessante, que a Bíblia diz que trouxeram uma mulher pega em flagrante adultério.
E trouxeram diante de Jesus para apredejá-la e pedir a sua opinião, que ele faria. Porque segundo a lei estava escrito que a tais mulher que fosse pregada no ato de adultério, ela seria morta, apredejada. E perguntaram para Jesus, e Jesus ele permaneceu calado, escrevendo no chão, e eles perguntando afoito. Mas a intenção deles era envergonhar o Senhor Jesus. Mas Jesus sabia muito bem quais eram os pensamentos dos homens. E por eles insistir tanto perguntando, Jesus se levanta e diz assim: olha, entre vós, o que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Seja o primeiro a tirar a pedra. Ou seja, a mulher não era só morta, ela seria só morta, não era porque ela tinha sido pega em flagrante adultério, mas era porque, segundo a lei, está escrito que o preço do pecado é a morte. E todos aqueles que pecaram mereciam a morte. E todos aqueles que têm pecado também mereciam a morte. Mas aqueles homens fizeram uma correção, fizeram uma análise sobre as suas vidas. E eles viram automaticamente que eles não poderiam fazer aquilo. Porque eles também pecaram. E segundo a Bíblia, segundo a lei, deixa bem claro, aleluia. Vamos entender algo interessante. Gálatas, olha o que eu quero falar para você. Gálatas diz assim, capítulo 3, versículo de número 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, ou seja, que obedece à lei, está debaixo da maldição. Debaixo da maldição, mas por quê? Veja bem, a Bíblia vai dizer que eles estão debaixo da maldição porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E nós sabemos muito bem que a Bíblia, a lei da qual os fariseus estavam com ela e os escribas, e aquela turmaiada que veio para testar Jesus, para caçar meio de acusá-lo, de prendê-lo e até mesmo matá-lo. A Bíblia diz que eles fizeram uma análise e eles viram que eles estavam totalmente errados. Sabe por quê? Porque a intenção deles não era matar a mulher. A intenção deles era contra Jesus. E eles estavam vindo contra Jesus sem prova. Eles estavam vindo contra Jesus sem argumento. Eles não tinham argumento, não tinham prova, mas eles queriam caçar todo meio de fazer com que o Senhor Jesus Cristo viesse ser envergonhado. Por isso que o Senhor Jesus falou bem claro para ele, bem abertamente, para que todos os ouvissem, dizendo: aquele entre vós que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Este é o sentimento de Cristo Jesus para mim, para com você, que nós devemos ter o mesmo, sabendo e reconhecendo que nós somos pecador, que nós fomos destituídos da glória de Deus, mas que hoje nós estamos voltando pela bondade e misericórdia do Senhor. É através dele, é pela fé nele que estamos voltando. E a Bíblia ainda vai dizer ainda em Gálatas algo interessante. A Bíblia diz assim, olha, 3 ainda, Gálatas 3, verso 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque escrito está: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Veja algo interessante. A Bíblia está dizendo que Deus envia seu filho e seu filho se faz o quê? Maldição, para nos livrar da maldição da lei. Porque a Bíblia diz que escrito está: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. E Jesus se humilhou a ponto de ser considerado como maldito, para nos dar a oportunidade de nós voltarmos para junto de Deus. Por isso que Jesus afirmou e continua afirmando em João 3, versículo de número 36, quer ver? Vamos fazer uma pequena leitura agora. João 3, versículo 36, diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna.
Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A Bíblia nos ensina que Jesus veio para nos resgatar. Ele veio para nos levar para a glória. Como nós já lemos, que a cidade que nós esperamos, ela vem do céu, donde também esperamos o Salvador Jesus Cristo. A nossa recompensa vem dos céus. E por que nós andamos preocupados com as coisas terrenas? Aonde Jesus mesmo nos ensinou que nós não podemos andar ansiosos, com que haver de comer, com que haver de beber e com que haver de vestir. E que nós também não devemos estar preocupados em ser reconhecido por homens. Porque Jesus veio e não foi com o intuito de ele ser reconhecido por homens, em sentido de as pessoas engrandecer e tudo. Não, ele veio para mostrar a nós o caminho. Jesus veio com o propósito de mostrar e se revelar ao mundo quem é realmente o Pai. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer em João 14, o que eu estou falando, João 14, veja bem o que é que Jesus diz. João 14, se você é um bom leitor da Bíblia, você vai ver que João 14 vai dizer assim. João 14, verso 8 diz assim: Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, porque isso nos basta. E Jesus disse o seguinte para ele. Disse Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tende conhecido, Filipe. Quem me vê, a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai. Não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede em mim, que estou no Pai e o Pai em mim? Crede ao menos por causa das mesmas obras. Jesus estava dizendo: eu vim aqui revelar o Pai. Eu e o Pai somos um só. Aqueles que me veem, aqueles que me aceitar também aceitam o Pai. E a Bíblia vai dizer que o Senhor ele recebeu todo o poder sobre os céus e sobre a terra, aonde todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará que ele é o Senhor. A Bíblia vai dizer algo interessante em Romanos. Quero compartilhar com os irmãos. Romanos, aleluias. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja. Aleluia. Vamos, Romanos. Vamos lá, Romanos 14. Romanos 14. Aleluia. Aleluia. Romanos 14, versículo 11 a seguir. Sabe o que a Bíblia diz em Romanos? Jesus teve o poder dado a ele sobre os céus e a terra. E a Bíblia vai confirmar em Romanos 14, versículo 11 e 12, dizendo assim: porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Olha que interessante, todo joelho se dobrará aonde? Diante do Senhor, e toda língua confessará a Deus. A Bíblia vai dizer que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Você viu em Romanos 14 o que é que fala? Que cada um de nós prestaremos conta de si mesmo a Deus. Aí, para nós fechar esta palavra, diz assim, olha, no verso 11, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, é tão maravilhoso nós saber que o próprio Deus, ele foi enviado a esta terra com o propósito de nos salvar e de nos levar de volta para casa.
mas cabe a nós aceitarmos ou rejeitar. E a Bíblia vai dizer no versículo 7 de Filipenses 2, verso 7, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por que nós não somos obedientes, irmãos? Por que nós não temos o mesmo amor, a mesma paixão pelas almas? Onde a Bíblia vai dizer que o que ganha alma sábio é. E nós vemos que as pessoas estão poucas se preocupando em ganhar almas. As pessoas estão poucas se preocupando em evangelizar e de avançar cada vez mais o evangelho de Cristo sobre a terra. Porque as pessoas estão se acomodando. As pessoas não querem mais trabalhar, as pessoas estão tudo acomodadas. As pessoas querem estar só nos templos. As pessoas não querem sair mais na seara. As pessoas não estão enfrentando mais os lobos. As pessoas não estão enfrentando mais os russos. Nós devemos enfrentar os ursos, os escorpião, as serpentes, tudo, irmão. Nós precisamos tirar os nossos irmãos das garras de Satanás. Interessante quando as pessoas estão pregando no templo, diz: eu estou diante de uma geração que vai saquear o inferno e povoar o céu. Interessante que essas palavras só ficam dentro do templo. Quando sai para fora, cada um vai fazer a sua vontade e não a vontade daquele que nos chamou. E ainda tem pessoas que ainda argumentam. Quando você está evangelizando alguém, diz: irmão, não, você fica evangelizando e nesse lugar falando de jeito. Irmão, e por que você não evangeliza? Por que você fica debatendo com quem quer fazer a obra do Senhor? As pessoas vão no templo, a maioria das vezes, para olhar os erros dos irmãos. É o que está acontecendo nos nossos dias. As pessoas, em vez de ir prestar um culto de adoração e louvor, elas ficam prestando atenção os erros dos irmãos que estão lá querendo fazer algo para o Senhor. Irmão, se você não quer fazer algo para o Senhor, deixe quem quer fazer. Deixe eles trabalhar na obra. Ah, irmão, não gosta daquele irmão louvando, ele é tão desafinado. Se você é afinado, por que você não louva a Deus? Ah, irmão, aquele irmão quando vai pregar, ele é tão frio, as palavras dele é tão assim. Se você sabe pregar, por que você não prega? Sabe o que é que acontece com essas pessoas que ficam procurando os erros das pessoas e querendo corrigir as pessoas? A Bíblia toma eles como filhos desobedientes que receberam o talento e aterraram eles. Você vê os seus irmãos multiplicando o que eles receberam, da forma que o Senhor tem os capacitado, e você fica aí, se achando que pode todas as coisas, que é mais esperto e não faz nada pela obra de Deus. Mas o Senhor vai cobrar cada um. Pode ter certeza que quando Ele vier, Ele vai prestar conta comigo e com você também, que não quis pôr em prática o que Ele ensinou. E o que foi que Jesus ensinou? Ide e pregai o Evangelho a todo mundo e a toda criatura. Você não está fazendo isso. Ah, irmão, mas só quem deve pregar a palavra é quem é obreiro, é quem é evangelista, é quem é pastor. Não. A Bíblia não faz separação, ele não tem, como é que diz? Ele não tem, a palavra de Deus não faz exceção de pessoa. Jesus dá uma ordem dizendo: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todos. Se você conhece a Cristo, pregue aonde você vai. Fale de Jesus para as pessoas. Pare de ficar olhando os erros. Pare de ficar apontando para as pessoas os erros dela. Pare de ficar querendo que as pessoas sejam o que você não é. Pare de ser como os fariseus e os escribas, que colocavam cargos pesados, ensinavam umas doutrinas severas, difíceis de suportar, mas eles não cumpriam de acordo com o que eles ensinavam. Faça o que o Senhor tem te ensinado. Tenha o mesmo sentimento em cada um de vocês, assim como houve em Cristo Jesus, é o que a palavra ensina. Faça a vontade do Senhor. Pregue o Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho. É o que está escrito em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. O que a Bíblia diz?
é muito lido pelos cristãos, mas poucos, muito poucos, cumprem o que está escrito. Porque hoje nós vemos que as pessoas ficam só de palavrinha, mas quando vai para a prática ninguém quer fazer. Olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 1, verso 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. E o que é que diz mais? Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E você está vivendo pelo quê? Você está se envergonhando do Evangelho? Ah, irmão, não me envergonhe do Evangelho. E por que que onde você passa, as pessoas não sabem que você é cristão? Por que que aonde que você trabalha, as pessoas não sabem que você é cristão? Porque até dentro da sua casa, as pessoas não sabem que você é cristão. Se você não se envergonha do Evangelho, por que você não mostra o brilho, a presença do Senhor na tua vida para as pessoas? Mostre para elas quem Jesus é. Mostre para elas que Jesus foi à cruz para salvar a vida sua e a vida de cada um deles que nele crê. Vamos parar de ficar se escondendo, assim como fez Adão e Eva se escondendo do Senhor quando ele chamou. Muitas pessoas estão nos templos perdidos e não sabem. Muitas pessoas estão escondendo no templo e não sabem. Irmão, vamos parar. É tempo de nós se convertermos. É tempo de nós fazer conforme está escrito. Jesus nos ensinou, dizendo que ele mesmo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele nos ensinou a ser humilde. Ele nos ensinou a ser o quê? Amáveis. Ser amigo, ser irmão, andando em união um com os outros. Se um está fraco na fé, nós devemos ajudar. Agora eu te pergunto, quantos irmãos já ligou um para o outro para perguntar como é que os irmãos estão? Nós vivemos numa época que os irmãos não andam mais em união. Cada um busca os seus próprios prazeres, seus próprios deleitos, suas próprias ganâncias. Pessoas que estão nem aí para o seu irmão, se seu irmão está passando por momentos bons ou por momentos ruins, pessoas não querem nem saber. Mas quando chega no templo, fica todos ali fingindo uma falsa união. Jesus vai cobrar de cada um quando ele vier, ele vai dar a devida recompensa a cada um. Você pode enganar o homem, mas a Deus ninguém engana. Por isso, devemos ser vigilantes, devemos ser cada vez mais obedientes ao Senhor, porque quando ele vier, meu irmão, ele vai prestar conta com cada um de nós. E por isso nós devemos estar atentos, para que nós não venhamos ser lançados na condenação eterna, mas sim que nós venhamos ser achados por Cristo e sermos levados junto com ele, com corpos glorificados para a glória do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja, que o Senhor te livre e que o Senhor te dê sabedoria e conhecimento para que você, a partir de hoje, tenha uma nova visão do Evangelho e venha fazer a vontade de Deus. Eu quero estar orando por você a partir de agora, em nome de Jesus. Aleluias! Glórias a Deus! Louvado seja o nome santo do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Poderoso Deus, Pai Santo, Pai glorioso, é com muita alegria, Pai, que aqui estou mais uma vez diante da Tua santa e poderosa presença. Estou feliz, Senhor, porque mais uma vez o Senhor me deu a oportunidade de falar do Teu amor para cada um dos irmãos. Fico feliz porque eu não falei, Senhor, o que eu queria, mas sim o que Tu quis falar com o Teu povo. Que eu venha, Senhor, sempre estar sensível, para que o Senhor venha me usar poderosamente, Senhor. Porque, Senhor, eu não busco, Senhor, ser reconhecido por homens, mas eu quero, Senhor, ser reconhecido pelo Senhor. Porque a minha recompensa, Pai, está com o Senhor. O Senhor disse que todos aqueles que serviram o Senhor, o Pai o honrará.
A nossa recompensa vem de Deus. A nossa recompensa vem do nosso Pai, nosso Criador. Por isso, Senhor, te agradeço por esta oportunidade tão maravilhosa e tão grandiosa, que foi falar do teu amor para cada um dos irmãos. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que são inscritos nesta página, nesse canal Experiência da Bíblia. O Senhor sabe do que eles precisam e do que eles necessitam. Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um deles. Que o Senhor, Pai, venha libertar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha restaurar a vida de cada um deles. Senhor, eu te apresento, Senhor, a vida da minha família, Senhor, nas tuas mãos. Que o Senhor venha reinar na minha casa e na minha família. Que o teu Espírito, Senhor, esteja sempre sobre mim, para que eu venha fazer não o que eu quero, mas sim o que tu queres. Senhor, que o Senhor venha nos ensinar a cada vez mais odiar o pecado. Que nós venhamos, Senhor, ser filhos obedientes a Ti. Que nós venhamos fazer a Tua vontade. Que nós venhamos pregar o Evangelho, Pai, aonde que nós formos. Para que almas venham, Senhor, se converter e se render ao Senhor. Para que eles conheçam e saibam que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Que nenhum de nós, Senhor, venha se exaltar, porque o Senhor tem dito na Tua palavra que todos aqueles que se exaltar serão humilhados. Mas sim que nós venhamos ser sensíveis, venha ser humilde para fazer a Tua vontade. Porque o Senhor é quem está com cada um de nós para nos guiar e nos fortalecer. Pai, que nós possamos sempre falar da Tua verdade. Que nós venhamos sempre apresentar a cada um o Senhor, Pai. Que nós não venhamos aumentar e nem diminuir, Pai, mas sim falar a Tua verdade. Para que cada um, Senhor, que no Senhor crê, não venha perecer, mas que venha ter a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe e nos livre de todo mal. Em nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço. Amém. Amados irmãos, que o Senhor te abençoe e te cubra com toda sorte de bênção. Não fique triste, não desanime, mas sim persevere até o fim. Porque nós somos salvos não é por meio de obra, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Ele já venceu para nos dar vitória. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de seguir a nossa página Experiência da Bíblia. Se você navega no YouTube, se inscreva também no nosso canal lá, compartilhe, para que mais pessoas venham ser alcançadas pela palavra de Deus. Eu sou Naldo Vieira e este foi mais um vídeo do canal Experiência da Bíblia. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.